Capítulo 2. Ilion teve problemas para descrever sua primeira impressão da garota. Ele tinha uma estranha sensação de familiaridade. Parecia ter aproximadamente 15 anos de idade, usando uma blusa azul retalhada com calças coloridas que eram muito escuras para dizer a cor. As barras das calças estavam enroladas para cima, mostrando suas pernas brancas. Seus tornozelos estavam sujos com salpicos de lama fresca. Com um corpo esguio e uma cintura fina, ela tinha um rosto radiante com bochechas rosadas vermelhas. Enquanto andava pelo caminho da vilarejo, ela era como o novo orvalho da montanha rejuvenescendo Ilion. Quem é essa garota? Ilion trocou olhares com a menina. Ela ficou ali de pé, admirando por um momento, antes de soltar o aperto da corda, segurando a cesta no ombro. Ilion de repente obteve um sentimento estranho. A garota na frente dele tinha claramente cerca de 15 anos como um botão de flor e ainda assim, porque ela parecia mais alta do que ele. Ela era provavelmente mais alta do que ele por mais da metade de uma cabeça. Se eles estivessem mais perto, ele teria que inclinar a cabeça para cima e então olhar para a menina. Deve ser uma ilusão causada pelo cansaço. Ilion ainda não entendeu, mas neste momento ele ouviu a voz clara da menina como um lago de montanha. Yuer. A menina jogou sua cesta no chão enquanto corria em direção a Ilion com a boca aberta. Seus lindos olhos já estavam cheios de lágrimas. Espera. Ilion estava atordoado, ele olhou em volta e descobriu que ele era a única pessoa dentro do raio de uma milha, então a menina estava correndo em direção a ele. O Yuer que ela estava chamando poderia ser ele mesmo? Ilion tinha um único Yuer com seu nome, mas ninguém jamais o chamara de Yuer. Ninguém na sociedade moderna faria isso, então não foi surpresa sua reação ser lenta. Na realidade, ele foi incapaz de reagir em como a menina se apressou em direção dele como o vento e o abraçou. O perfume fresco da menina encheu suas narinas enquanto seu corpo macio oprimia Ilion. Ele não teve nenhuma reação, ele estava imóvel. Ele tinha sido enterrado vivo enquanto escalava montanhas e quando ele finalmente conseguiu sair para fora, era de dentro de uma sepultura. E depois que ele fez isso, com grande esforço, ele foi abraçado por uma Loli, sem ele saber quem ela era. Ilion não previa que, como um jovem adulto, ele seria abraçado tão fortemente por uma Loli. Qual é o significado disto? Yuer, você preocupou sua irmã doente. Enquanto você estiver bem, contanto que você esteja bem. A pequena Loli apertava Yuer, com seu queixo afiado pousado nos ombros de Ilion enquanto ela soluçava incontrolavelmente. Seu aperto era forte, como se ela estivesse usando toda a sua força para fundir o corpo de Ilion no seu próprio. Ela tinha medo de que tudo isso fosse um sonho, que no momento em que ela o soltasse, Ilion desapareceria de novo. Ilion ficou ali, petrificado como uma gárgula, com uma miríade de expressões em seu rosto quando a pequena Loli o abraçou. Irmã. Neste momento, Ilion, que tinha sido barrado com os eventos numerosos e desconcertantes, finalmente compreendeu algo. Esta Loli pequena é a irmã mais velha de sua lápide. As palavras irmão amado, sepultura de Ilion foram claramente escritas por esta pequena Loli. Considerando que esta pequena Loli estava tratando como seu irmão mais novo, talvez ela sentia tanto falta de seu irmão que ela o confundiu com seu irmão. Ilion tentou racionalizá-lo, mas quanto mais pensava nisso, mais algo parecia desligado.
Esta pequena Loli deveria estar frequentando o ensino médio. Seu irmão mais novo tem no máximo 12 ou 13 anos. Como ela poderia confundir um adulto como ele com seu irmão mais novo? Espere um momento. Um adulto como ele mesmo? Ilion de repente percebeu algo. Comparou sua altura com a garota, vendo como sua boca só alcançava seus ombros. Ele tinha um sentimento sinistro. Estendeu os braços debaixo dos braços da pequena Loli e olhou para suas próprias mãos. O que ele viu foram as mãos macias e ternas de uma criança. Estas são minhas mãos. Voltei a ser criança. Ilion estava completamente confuso. Tornando-se jovem, de repente ter uma irmã, uma identidade desconcertante. Isto juntamente com os túmulos de aparência antiga, as planícies desconhecidas, as palavras estrangeiras e linguagem que ele podia ler, ouvir e entender. Tudo só apontou para uma conclusão, mas Ilion se recusou a acreditar no que seu destino estava dizendo agora. O corpo da menina tremia. Poderia ser excitação, poderia ser medo. Ilion não conseguia se lembrar de nada sobre essa garota, mas ele podia apreciar os sentimentos e o calor da menina. Era um sentimento mágico. A menina enxugou as lágrimas enquanto segurava a mão de Ilion. Ela foi pegar o cesto, pretendendo ir para casa. Mas esta sacudida fez Ilion cambalear de náuseas. Ilion sentiu seu estômago e tudo o que ele podia sentir era fome. De repente ele foi dominado pela fome. Desde que foi enterrado vivo, ele nem sequer tinha um único pedaço de comida ou água. Se não fosse por aquele estranho cartão de cristal carmesim, ele teria morrido muito mais cedo. Naturalmente, era normal para ele sentir tanta fome. A menina notou a fragilidade de Ilion e se inclinou com as costas voltadas para Ilion. Um traseiro exuberante apareceu na frente dos olhos de Ilion. Ilion, a irmã vai levar você de volta. Vamos para casa, nunca mais seremos separados. Ilion não sabia como descrever seus sentimentos, uma Loli iria carregá-lo. Vá em frente. Seu corpo pode ter se recuperado, mas ainda é fraco. Quando ela disse isso, ela olhou para o túnel que Ilion rastejou e sentiu dor. Seu irmão mais novo nunca tinha morrido. Agradecidamente, eles eram muito pobres para pagar um caixão, ou ele teria sido enterrado vivo. Se isso acontecesse, sentiria-se pior do que ter de suportar 1000 lanças em seu corpo. Felizmente, seu irmão tinha acordado e felizmente ele não foi enterrado muito profundamente. Desta vez, ela nunca mais se separaria do irmão mais novo. A garota notou que Ilion teimosamente não conseguiu subir sobre as costas e decidiu que ele provavelmente estava se sentindo envergonhado. Ela deslocou a cesta para a frente firmemente, segurou as coxas de Ilion para perto de sua cintura. Ilion estava confuso, ele não tinha ideia de como ele acabou nas costas da menina. Tudo o que sentia era o corpo levemente erguido sobre os suaves ombros da garota e que todo o seu peso agora era suportado por um par de pernas magras. O par de mãos minúsculas da menina segurou as pernas de Ilion e com um impulso, ajustou sua posição enquanto se dirigia pelo pequeno caminho. Ilion podia sentir a fragrância do corpo da menina enquanto ele deitava de costas. Era diferente dos aromas que vinham de perfumes ou loções corporais que as pessoas da cidade usavam, era um cheiro fresco, composto de flores silvestres e solo. Foi refrescante. Ele começou a confirmar o que estava acontecendo agora. Ele não queria que a garota o acompanhasse, mas ele não sabia como expressar isso.
Usando sua própria língua para falar com alguém que não era sua irmã, seria muito estranho. Neste momento, Ilion ouviu um estrondo de longe. Ele não conseguiu resistir olhar para trás em direção ao som. A garota também olhou para trás. Tudo que viram foi uma tempestade de poeira se formando à distância. A menina se encolheu e apressadamente correu para se esconder atrás de uma grande árvore enquanto carregava Ilion. A tempestade de poeira se aproximou a uma velocidade deslumbrante. Ilion olhou cuidadosamente e de repente viu uma enorme besta correndo no campo. Ele ofegou quando olhou cuidadosamente para a besta. Céus! É uma besta selvagem. Ele tinha 7 ou 8 metros de altura e mais de 10 metros de comprimento. Ele tinha longos dentes afiados e membros tão grossos como vigas de aço. Suas garras afiadas eram como lâminas que formavam horríveis trincheiras profundas. Comparado a este monstro, os animais na terra, como o leão ou o tigre, eram mais como gatinhos. O que assustou Ilion ainda mais, foi que um homem de meia idade estava andando na besta estranha. Com uma aura dominadora, sentou-se de pernas cruzadas em cima dela com uma espada pendurada nas costas. Por causa do ângulo, Ilion não podia ver seu rosto, mas seu sangue tinha congelado. Com a pessoa sentada em cima da besta selvagem, era mais de 10 vezes aterrorizante do que a fera selvagem. Com isto Ilion sabia, sem dúvida, que o lugar em que ele havia se arrastado, não era mais a Terra. Ele tinha chegado a um mundo misterioso. Seu nome era Ilion e ele tinha sido ressuscitado dos mortos. Ele tinha uma bela e linda irmã mais velha que o adorava. Seu nome era provavelmente Jean Xiaorou. A irmã mais velha Jean Xiaorou, escrito sobre essa lápide não era uma inscrição de assinatura, era uma prática comum para listar os entes queridos do falecido. Parecia que Ilion só tinha sua irmã mais velha, Jean Xiaorou, em toda a sua família. Tudo isso não era um sonho. Estava realmente acontecendo. Ele tinha tunelado através do espaço-tempo. Céu, você está brincando comigo? Ilion queria chorar. Que tipo de má sorte era essa? Subir uma montanha resultou em um túnel através do espaço-tempo. Embora fosse melhor que a morte, mas alcançar um mundo totalmente desconhecido. Havia animais do tamanho de colinas, com pessoas loucamente fortes. Da espada que o homem forte tinha, esta era provavelmente uma era onde o metal frio reinava. Com sua estatura pequena e fraca de não mais de 12 anos de idade, ele nem sequer seria suficiente para preencher as lacunas nos dentes de uma fera selvagem. Ilion foi inflexível que isso estava relacionado a ele tocando o misterioso cartão de cristal carmesim. Poderia até ser que a partir do momento em que a caverna caiu, ele não estava mais na Terra. Ele pode até ter sido transformado no Ilion deste mundo diferente. E devido à escuridão da caverna, ele foi incapaz de perceber isso. Então, se ele tivesse vindo a este mundo devido ao cartão de cristal, seria possível retornar com o cartão de cristal? Este foi o primeiro pensamento de Ilion. Como uma pessoa vivendo uma vida pacífica no mundo moderno, era difícil para ele aceitar esta era medieval. Não era um mundo que ele entendesse. A única coisa que ele ganhou depois de perder tudo o que ele tinha uma vez, foi uma infinidade de perguntas. Ilion de repente se recordou do cartão de cristal e pausou. Onde está o cartão de cristal? A pergunta veio em sua mente, e Ilion sentiu uma frieza em seu peito.
Tocando com as mãos, sentiu o cartão de cristal descansando firmemente em seu peito. Isso intrigou William, porque ele não se lembrou de colocar o cartão de cristal lá e ainda estava lá. O que no mundo é essa coisa? William não entendeu, mas sem dúvida, não era simples. Se ele analisou suas capacidades, sem dúvidas, desempenharia um papel enorme, seja ele ficar neste mundo ou retornar à Terra. Ele teve que aproveitar todas as oportunidades para examinar e entender esse cartão. Do nada, um nome brilhou na mente de Ian: Origens do Cristal Carmesim. Cristal Carmesim. Origens do Cristal Carmesim. Por que essas palavras apareceram em minha cabeça? Por que esse nome apareceu em minha mente? Ilion estava perplexo. O nome Origens do Cristal Carmesim apareceu em sua mente no momento em que ele queria nomear o cartão de cristal roxo. Origens do Cristal Carmesim. Vamos apenas chamá-lo Cristal Carmesim.